Depois hoje eu acordei às 7h10 para assistir o VT, assisti 2 vezes. 2 vezes. O jogo Nossa. do Palmeiras, 2 vezes, Palmeiras e Flamengo. Eu assisti. Cada um foi melhor em uma vez que você assistiu ou não? Não, eu cheguei à mesma conclusão nas 2 vezes. O Flamengo foi melhor. Sim. O Flamengo foi melhor. Entendeu? E senti muito o fato de o Palmeiras não... Eu não sei se eu falei boa tarde para os companheiros. Falou. O senhor Falei, fica tranquilo, senhor. Pro fã de esporte também, para Dani já mandei um beijo. E o problema é que o Abel não pode ver um time grande pela frente jogando fora de casa, que ele joga feito time pequeno, né? Esse é o grande problema, né? Quando ele joga em casa, ele joga feito time grande. Quando ele joga fora de casa, ele é muito cheio de cautela, né? Ele é muito cheio de cautela. O primeiro tempo foi bom. Segundo tempo, o Palmeiras deu os 3 chutes a gol, é muito pouco. É muito pouco para quem tem um elenco que tem, para quem desfruta do status de hoje ser o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil não pode jogar fora de casa, independente do adversário, e no segundo tempo dar 3 chutes em gol. Não pode. Não pode. Tem que propor o jogo também, tem que saber... Você não precisa propor o jogo. Não precisa propor o jogo. Vou te retirar isso que eu falei. Você precisa saber atacar. A sua maneira. Vou jogar atrás, mas eu vou agredir. Agora, só jogar atrás, quando você tem a posse de bola, você não sabe direito o que fazer com ela, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras no segundo tempo, 3 chutes a gol, é muito pouco, gente. 3 chutes a gol para o Palmeiras. Você pega um time mais fraco, 3 chutes a gol, jogando no Rio com o Flamengo, num tempo, você até entende, mas não para o Palmeiras. Não, Palmeiras. É o que eu falo, você entendeu? O Abel ele tem lampejos de que está gostando do jogo ofensivo. Estou gostando de fazer gols. 8 gols no time na Libertadores, 4 no outro, 4 não sei o que lá, em 3 jogos fez 16 gols. Ah, que maravilha, mais de 5 gols por jogo de média. Pô, está nascendo um novo Abel Ferreira. Mas aí deu uma recaída dessa, né? O jogo poderia ter tido gols, poderia ter sido mais vistoso no segundo tempo, se o Abel não pensasse do jeito que ele pensa. E eu não estou dizendo que ele está errado, hein? Estou dizendo só que eu não concordo. Que é já o costume dele, né? É o costume dele. Ele vai para a segurança assim. dele. Exatamente. Ele vai lá, vai pra... Eu só acho isso, que se ele fosse técnico, por exemplo, do Santos, faria todo sentido. O Santos não tem time para jogar de igual para igual com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Agora o Palmeiras tem. O Palmeiras tem. E a gente espera, por exemplo, o Flamengo quando vem jogar em São Paulo, no Allianz, contra o Palmeiras, ele joga de igual para igual. Ele vai para cima. Ele parte, vai, ganha, já meteu 3-0 aqui, entendeu? É esse futebol que eu gosto. Você, palmeirense, que gosta disso, eu não tô criticando você, não. Só tô apenas dizendo que eu não gosto, entendeu? E que esse jogo poderia ter tido gols, fosse um pouquinho melhor, se o Palmeiras fosse um pouco mais audacioso. Porque ao ser audacioso, você deixa espaço para o adversário. É um risco que você corre. Você entendeu? O Abel não... Exatamente. Aí sai gol, aí você vai pra frente, você faz o seu. Aí vem o outro e faz também. Então, o jogo fica bonito. Na entrevista, O jogo fica bonito. Na entrevista... Vamos ouvir? Vamos lá. Vou deixar todo mundo falar, depois dos treinadores. Primeiro, Paulo Sousa e Abel Ferreira aqui no F90. É um jogo que nós sabíamos perfeitamente que ia ser exatamente assim. A equipa esteve muito bem, esteve muito concentrada, com uma boa redução das linhas, sobretudo das distâncias da nossa linha defensiva, que nos permitiu sempre defender muito bem. Pecado por este resultado, merecíamos muito mais por tudo aquilo que nós fizemos. Uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte de maior controle, com uma intensidade ligeiramente mais baixa em certos momentos, mas com um maior controle. E tudo aquilo, ou seja, a única coisa que acabou por não acontecer foi mesmo o golo. Mas merecíamos sair vencedores hoje, pelo aquilo que fizemos. Foi um grande jogo, onde as duas equipas procuraram vencer. A única pena que eu tenho, e apesar de acharem que eu digo que não gosto de sofrer golos, não gosto, mas acho que este era um jogo que tinha que acabar empatado com golos. Mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Advil e Motorola. Só
para a gente dar uma passada aí em números, né? A gente separou o primeiro e segundo tempos dessa partida. A gente olha ali a posse de bola. No primeiro tempo ela foi mais parelha, no segundo tempo aumenta um pouquinho para o Flamengo. Chutes, e aí eu quero fazer só uma ressalva aqui. Chutes no alvo, nenhum do Flamengo no primeiro tempo, 2 do Palmeiras no primeiro tempo. Eu considero bola na trave. Segundo. Então, era exatamente isso que eu ia falar. A bola do Arrascaeta na trave tem que entrar como chute no alvo. Exatamente. A gente não pode entrar. A gente não pode entrar nesses conceitos desses sites que fazem isso. Tá cheio. Os sites não consideram. Eles consideram que chutou a bola, mas pegou na trave, gente. Eles consideram finalização um chute bloqueado. Eu também não acho. Eu acho que ir direto a gol. Esse critério que esses sites. Pessoal, eu não vou nominar sites aqui, mas eu não concordo. Um monte de estatística que aparece aí. Às vezes amigo meu manda lá, estatística lá do site que faz estatística. Olha, dá uma olhada aqui. Os caras discordam de tudo isso. Discorda tudo isso. Então vamos voltar para os treinadores. Como é que bola na trave não acertar o gol? Pô, você acertou a trave. Você acertou a trave. Justamente. Se você só não acerta o gol, você foi fora. Mas ela foi no gol. O goleiro pegou. Foi no alvo? Ou a trave evitou. Sim. Foi no alvo. Foi no alvo? Foi no gol. Entendeu? Então eu acho que esses sites de estatística deveriam rever. E cruzamento, então? Por exemplo, eles não sabem o que. Eles não sabem dizer pra você se cruzamento alto, se rasteiro é passe, cruzamento alto é cruzamento. É uma confusão. Então eu acho que a gente não pode se prender muito com esses números aí, não. Eles enganam muito. E enganam principalmente o torcedor. Por exemplo, a gente até tirou os números. Completa. Não, porque às vezes você pega assim, o time deu 25 finalizações. Tá. Aí você pega de finalização. 16 chutes que o Fábio Luciano bloqueou na frente da área. Pra mim não é finalização. Pra mim isso não é finalização. No intuito teve intuito. Quando acabar aqui, a gente vai fazer uma reunião pra vocês ensinarem o pessoal. Dani, isso é importante. Sabe por quê? Deixa eu só entrar nos treinadores. Só desculpa, Dani, desculpa. Isso é importante porque isso baliza torcedor. O meu time deu 25 chutes a gol. Foi o que o Facicani falou. 16, o cara que chutou, o Fábio Luciano foi lá e botou o pé. No outro, nos outros 13, o 29, o Zé Elias fez a mesma coisa. Como é que arrematou 29 vezes? Nenhuma chegou no gol. Tá errado isso, gente. Tá errado. Isso não pode ser contado como chute. Invariavelmente, por exemplo, eu comentando o jogo, eu comento aqui, graças a Deus, nos canais ESPN aqui, bastante coisa legal. Geralmente a minha matemática é diferente da que aparece. Claro, é óbvio. Porque eu considero o chute direto, em direção ao gol. Ou fora ou no alvo, é uma finalização. Bloqueou, faz parte da defesa. O zagueiro tirou. Faz parte do trabalho dele. Não chegou. Ali é mérito do zagueiro. Lógico. Entendeu? Então, assim, eu não considero. Eu prefiro outro tipo de análise. Eu vou mais cru, direto e reto em relação à simplicidade do futebol. A gente pode considerar, então, que os treinadores falaram para voltar aqui para o debate de Flamengo e Palmeiras? Pode. Tá, obrigado. Tá entusiasmando a gente. Pode. Ô, Zé Elias, você queria falar, antes deles falarem ali, você ia citar um ponto da entrevista. Eu quero saber o que você tem para dizer. Se essa pergunta que está aqui é boa, qual dos dois analisou de forma mais realista o que aconteceu em campo? Cada um puxou para o seu lado, né? É natural, lógico. Cada um puxa para o seu lado. O Paulo puxou para o Flamengo, o Abel puxou para o lado dele. Eu ia ressaltar em relação ao Abel as anotações, vamos dizer assim, né? Porque ele falou sobre posicionamento do Veiga, posicionamento do Danilo, posicionamento do Zé Rafael, justamente para tentar anular os pontos fortes da equipe do Flamengo, que ele sabia que o Arão iria vir para o jogo, né, que o Felipe Luiz ia sair para o lado esquerdo, então o que ele fez, ele arrastou um pouquinho mais o Veiga para dar o primeiro combate. São coisas interessantes, e aí é o que o seu Sormani está falando, e é o que nós sabemos aqui em relação ao Abel, porque ele já deu essas demonstrações, né? Ele não parte, a maioria não vou dizer que são todas, mas a base dele é o seguinte: primeiro eu vou me defender, para depois, dentro da minha defesa, procurar o ataque, né? E não é assim, eu vou atacar primeiro para depois tentar, com o ataque, tirar essa força do Flamengo. E cada treinador tem uma forma de ser, né? De agir, né? De colocar a sua equipe para o jogo. Mas só que aí entra o que nós estamos falando sobre a questão do Palmeiras arriscar um pouquinho mais em determinados momentos do jogo. Mas é a zona de conforto dele, a zona onde ele se sente bem, onde os próprios atletas se sentem bem também, né? Então isso já vem natural.
encontra uma certa dificuldade, opa, peraí, vamos nos ajustar aqui, vamos fazer aquilo que a gente mais sabe e conhece, que é a questão de fechar espaços, posicionamento, e aí no contra-ataque nós podemos ser letais, porque o Palmeiras tem jogadores para realmente matar o jogo. Você viu ali um lance que em 2 toques o Veiga tocou pro Dudu, saiu na área e o Dudu meteu uma curva na bola lá pro Veiga finalizar. É que o Veiga se assustou com a saída do Hugo. Se o Hugo foi bater com o pé errado, Zé. Não, se o Hugo não sai ali, ele provavelmente conseguiria dominar essa bola. Né? Então, é interessante isso. E o Paulo, agora a gente consegue ver, ele parou com os experimentos, parou, porque eu acho que ele já entendeu quem é quem ali, e aí você percebe. Everton Ribeiro procurando o Arrascaeta, movimentação. Uma única coisa... O Everton foi muito bem ontem, né? Eu não sei o Capita ou vocês aqui da mesa, mas eu ainda sinto um pouquinho a falta do Gabigol na área para finalizar. Eu também. Eu acho que ele está saindo muito, ele está se movimentando, que eu acho que faz parte, é aquela questão. Mas eu queria ver o Gabigol mais presente, assim, mais próximo da área. Porque às vezes a impressão que dá, quando ele está chegando para finalizar, ele não está inteiro fisicamente, né? 100% para fazer o movimento correto para o bate. Ontem, Zé. Né? Não, mas eu estou dizendo de uma forma geral, né? Para ele fazer o bate, para chutar, por exemplo, aquela furada ali. Se fosse um ano atrás, ele não ia furar. Ele ia meter o gol, pelo menos a bola, ele ia acertar. Então, essas movimentações, muitas vezes, acho que tiram um pouquinho o tempo. Às vezes ele chega um pouco atrasado. Né? Às vezes ele está fora da posição, então ele tem que se esforçar um pouco mais para chegar na finalização. Porque, teoricamente, você tem 2 homens de criação, que é o Everton e o Arrascaeta, mas você tem as chegadas dos caras, né? Você tem a chegada do Isla, tem a chegada do Lázaro. Se não tiver o Lázaro, você vai ter o Bruno Henrique. Né? Então, eu sei que a função dele, muitas vezes, de abrir os espaços dessas movimentações, mas eu queria ver ele um pouquinho mais, próximo da área, para ele poder finalizar. Sim, para ele estar inteiro para finalizar. O Facincani concordou, mas também tem um outro ponto, né? Você falou da marcação feita pelo Palmeiras ontem. O Palmeiras, ele em alguns momentos flertou com marcação individual. O Palmeiras é um time que eu brinco que é de xadrez. Ele vai jogar de acordo com o movimento do adversário. E não dá para o Palmeiras abrir o peito para jogar com uma equipe que, quando teve campo individualmente, ontem quebrou a linha no drible. O Everton ontem, muito do que ele criou, não foi nem no coletivo do Flamengo na movimentação, foi no 1 contra 1. O Arrascaeta driblou 1 contra 1. O Everton foi melhor em campo ontem. O Lázaro, em alguns momentos, pegava 1 contra 1. Então, você dá 1 contra 1 com um time muito habilidoso, é óbvio que é quase um suicídio. O Palmeiras não vai dar essa chance. No pouco que deu, quase tomou. Né? O Arrascaeta, o chute que ele recebe no meio da área sozinho, entendeu? Uma jogada de 1 contra 1. Então, eu vi um Flamengo ontem usando daquilo que ele tem de melhor, que é o individualismo, para tentar quebrar uma linha bem fechada do Palmeiras e, em alguns momentos, encaixotando essa marcação individual. Danilo, que acompanhava um pouco mais a Arrascaeta, forçava um pouco o jogo na saída de bola ali com o João Gomes, o próprio Zé Rafael fazendo essa função. Então, é natural. E por isso que no primeiro tempo, com esse tipo de postura, com o peito cheio, né, eu digo assim, com gás, com físico, o Palmeiras incomodou e quase fez o gol diante do Flamengo, também tomou a bola na trave. Segundo tempo, o que acontece? O Palmeiras tem a dificuldade dele em relação ao Flamengo, e que para mim ontem o Paulo erra porque ele poderia ter feito movimentos nas mudanças para tentar transformar o Flamengo numa equipe até mais sólida para buscar esse gol, é que o Palmeiras não tem esse repertório decisivo para uma saída de Veiga, Dudu,